Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que seja tudo cada vez melhor e para continuar contribuindo com a construção de uma vida cada vez melhor, eu estou aqui para darmos continuidade ao nosso curso de leitura da Lei do Triunfo. Hoje na nossa 13ª lei, já estamos chegando bem na reta final, são 15 leis do triunfo. E essa 13ª lei, número 13, fala justamente sobre fracasso. E você acredita que fracasso deveria ser tratado como uma lei do triunfo? O que é fracasso para você? Isso que a gente vai refletir aqui hoje, e o Napoleão Hill diz que essa lição é a lição pela qual ele tem mais apreço. A lição que realmente foi base para toda a filosofia da Lei do Triunfo. E nessa lição ele vai compartilhar 7 experiências de fracasso, as chamadas derrotas temporárias, como ele vai chamar, e que foram dificílimas para que ele pudesse superar. Ele vai contar aqui alguns detalhes, eu vou dar uma resumida desses 7 grandes fracassos da vida dele, e que, como ele disse, se tornou a base também de todas as outras lições da filosofia do triunfo. Então vamos lá. Ele começa dizendo que muitas pessoas têm uma visão negativa do fracasso, e que isso tem trazido muitas tristezas, muitas provações para muitas milhares de pessoas. E isso poderia ser evitado, e a proposta desta lição é justamente trazer um novo significado para o fracasso. Então vamos lá. Ele vai falar a diferença entre o fracasso e a derrota temporária. Então, um fracasso, em geral, a gente pode ter também como um mal que vem para o bem, Um estímulo que nos dirige as nossas energias em sentido diferente e mais proveitoso. Que talvez, se não tivesse acontecido, a gente continuaria ali sem ter esse grande aprendizado. A gente vai falar mais disso ao longo desse estudo de hoje. Ele fala também logo no início sobre a formação do caráter, Então, o caráter reto é, em geral, fruto de muitos reveses e contratempos, de derrotas temporárias, que os ignorantes chamam de fracasso, Então, ele nos estimula a olhar além do que a gente está vendo diante dos nossos olhos, Ter uma visão simbólica da vida. Então, é quando a gente começa a se perguntar por que isso está acontecendo, o que eu tenho para aprender com isso, mais do que encontrar culpados e se também automutilar por conta do que está acontecendo aí por essa experiência, aparentemente de fracasso. Então, a vida, como a professora Lucilena sempre comenta, é inteiramente pedagógica. Então, todas as situações que nos acontecem estão nos ensinando algo. E as provas servem para que a gente verifique, qual é o nosso grau de aprendizagem, aí se a gente vai passar de série, ou se a gente vai continuar tendo que aprender mais uma vez. Então, ele diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Tem 2 situações. Primeiro, dê poder a ela. E segundo, veja ela nesse momento que ela está passando de repente por fracasso. E ver como ela vai reagir com essas 2 situações. Então ele diz que na derrota temporária, nem a derrota temporária, nem a adversidade chegam a se transformar em fracasso na mente da pessoa que as encara como mestras, que lhe ministrarão qualquer lição necessária. Então, há sempre uma grande lição nos reveses e em cada derrota. Não poderíamos receber certas lições senão por meio destas derrotas. Ele vai começar agora a contar a sua história, esses 7 fracassos, através dos quais ele percebeu que existe uma linguagem muda atrás dessas derrotas, desses fracassos. Então vamos lá, o primeiro grande fracasso da vida de Napoleão Hill. Ele conta que ele era estenógrafo, e contador. Ele já estava aí 5 anos e já aplicava nessa época a lei de produzir mais trabalho, do que era a sua obrigação.
Então teve várias promoções, né? E o seu salário já era bem elevado, ele economizava já nessa época, né? Tinha boa reputação ali na sociedade durante essa época, recebia propostas tentadoras para mudar de trabalho, e aí foi o ponto culminante, né? Que ele já estava percebendo, né? Que apesar de ele receber tantas propostas, ele permanecia ali nesse trabalho que ele estava. E o que aconteceu? Veio o destino, segundo Napoleão Hill, e esse empregador dele perdeu toda a sua fortuna. Então, Napoleão Hill foi junto, né? A segunda grande história dele de fracasso foi quando ele estava como gerente de vendas numa serraria. E aí, ele nada sabia sobre madeira, né, e muito pouco sobre vendas também, mas estava lá como gerente de vendas. Mais uma vez, a partir do hábito de fazer mais do que era pago, né, mais do que era sua obrigação, o hábito da iniciativa, que nós já falamos aqui também, ele acabou, né, sendo bem sucedido, ter construído uma boa conta corrente, teve várias promoções, né, a sua autoconfiança era desenvolvida durante aquele período também, aumentou o seu salário 2 vezes em 1 ano só, né? E aí ele se tornou sócio também dessa serraria, né? Aí novamente o ponto culminante, né? Uma sensação maravilhosa que ele estava sentindo, como se nada, né? Sabe aquela sensação se melhorar estraga? Então, essa sensação ele chama de lugar perigoso, porque a menos que nos concebemos, segundo ele, muito firmes, tais alturas trazem sérios resultados. E aí ele diz, até então, eu nunca pensei que o triunfo podia ser medido por outros termos a não ser dinheiro e autoridade. Talvez isso fosse devido ao fato de ter mais dinheiro do que eu necessitava e mais autoridade do que eu poderia dirigir com segurança em tal idade. Então, ele mais uma vez cita o destino, né? Ele diz que o destino, naquele momento, fez com que ele enxergasse a sua vaidade, né? Ele se julgava muito importante, né? A luz da experiência fez com que ele tivesse essa reflexão e essa reflexão que ele diz o seguinte: será que o destino nos permite a nós, pobres insensatos, fazer ostentações diante do espelho da nossa vaidade, até que vejamos a vulgaridade dos nossos procedimentos e nos envergonhemos de nós mesmos? Então, a pergunta que a gente pode se fazer, né? Quando ele diz ali, até aquele momento ele só julgava que o triunfo ele era medido somente pela quantidade de dinheiro e pela quantidade de autoridade que aquela pessoa, né, tinha. Mas se a gente se perguntar quantos famosos, né, essas pessoas com autoridade, né, não são hoje esquecidos, né, das pessoas que eram assim assoberbadamente assediadas, né, que não podiam sair na rua, e hoje ninguém dá nem bola, né, ou se ainda existem. E se não existem, muitos já foram esquecidos. Então, existem nesse plano, né? Então, os grandes homens que a gente conhece, os grandes pensadores, né? Sócrates, Platão, enfim, próprio Jesus Cristo, a gente lembra o que eles tinham financeiramente? Não, né? A gente nem se preocupa com isso. Então, realmente, esse não é exatamente o tipo de triunfo, o único tipo de triunfo, e é isso que ele vai aprender também com esses fracassos aqui. Então, ele diz o seguinte: na sua terceira grande fracasso, sua terceira experiência de grande fracasso, ele mais uma vez estava lá, fazendo mais do que a sua obrigação, prosperou, ingressou na indústria de automóveis, né? E através desse curso, né, ele estava ali nessa indústria de automóvel e resolveu montar um curso para mecânicos, né, um curso aí técnico para mecânicos. E conseguiu aí vários empréstimos para fazer esse curso, só que no final das contas, né, nesse momento em que os bancos estavam ali ávidos para lhe dar empréstimos, ele acabou não conseguindo honrar os seus empréstimos, e os diretores dos bancos, né, tiraram tudo dele, e ele mais uma vez se viu na pobreza.
Então, por fim, ele aceitou a derrota temporária como um fracasso e foi conduzido ao próximo e quarto ponto decisivo. Vamos lá. Vamos ver qual foi. Aí, dessa vez, pela influência da sua mulher, da família da sua mulher, ele conseguiu um trabalho como assistente-chefe de um conselho de uma companhia de carvão, né? Assistente-chefe do conselho de uma companhia de carvão. O salário era grande, mas era desproporcional ao serviço que ele prestava. Lembra? Ele só estava lá pela influência da mulher dele. Mais uma vez, ele continuava fazendo mais do que era a obrigação dele, tomando a iniciativa, mas ele se demitiu desse cargo, né? E por quê? Porque ele estava fugindo do comodismo e da inércia. Então foi muito criticado, né, pelos amigos, pelos familiares, mas ele acreditava que a força e o desenvolvimento só podem ser alcançados por meio de contínuo esforço e luta, e que a inércia traz atrofia e a decadência. Então a gente já estudou aí na última live, né, que fala sobre cooperação, sobre a importância, né, da gente manter o nosso corpo em movimento, saindo da inércia, porque é a partir desse corpo em movimento, dessa mente em movimento, a gente está inundando todas as nossas células do nosso corpo, que então nos impele a agir. Ao passo que a gente se manter ali na inércia, no comodismo, vai trazendo atrofia para os nossos pensamentos, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então ele fugiu disso e se demitiu desse cargo que era tão promissor. Aí ele foi testar a sua capacidade, esse já é o quinto momento de fracasso de Napoleão Hill, ele foi testar a sua capacidade em Chicago, né? Empregou-se como chefe de publicidade. Praticou mais uma vez o hábito de fazer mais do que era sua obrigação, bateu recordes de ganho, né? E passou a banquetear-se novamente, né? Então, aí a lição que ele teve nesse momento foi: essa atitude de autoaprovação é sempre perigosa, né? Então a gente sempre tem que ter um passinho atrás, né? Até mesmo da nossa atitude de autoaprovação. E aí o que aconteceu? Ele demitiu-se, né, induzido pelo diretor, de um dos diretores, a montar um negócio, né, em sociedade com ele, que era de uma confeitaria. Acabou se tornando uma rede de confeitarias em 18 cidades, e ele já acreditava que o dinheiro, né, já que naquele momento ainda ele acreditava que o dinheiro era a única prova do triunfo, né, então ele acreditou que havia conquistado o triunfo. E aí veio mais um revés, assim, uma lambada que realmente foi daquelas, né? Ele foi preso por uma falsa acusação, né, dos seus sócios, né, que queriam controlar os interesses da firma. E esse processo de difamação, ele instalou-se em Illinois, né? E aí, em Illinois, quem ganha o processo dessa ordem, ele tem o direito de conservar o culpado na prisão, né? Napoleão Hill conseguiu provar a sua inocência, então, como era um processo de difamação, ele poderia colocar os seus sócios na prisão ou deixar eles lá. Mas aí, nesse momento, né, entre vingar-se, Napoleão Hill decidiu mostrar que era feito de outro estofo, ou seja, que a sua constituição, a sua natureza, o que ele tinha dentro dele era diferente do que aqueles sócios estavam fazendo com ele. E ele decidiu ir em paz, então, os seus inimigos, concedendo-lhes o perdão. Após isso, né, ele conta aqui no livro que o tempo encarregou-se desses sócios. Um acabou caindo na pobreza, o outro acabou sendo preso também. Então o destino fez, a lei da causa e efeito se encarregou deles, né? E aí ele continua analisando esses fatos narrados, né? Ele diz: o leitor verá que o presente curso nasceu inteiramente dessas experiências, né? Cada derrota temporária deixou uma marca no coração de Napoleão Hill e forneceu parte do material com o qual o curso foi elaborado. Então, como eu falei no início, é uma das lições que ele mais tem apreço, né?
E ele diz o seguinte: que seria o mundo se a mão do destino não nos experimentasse várias vezes o metal de que somos feitos, antes de colocar sobre os nossos ombros grandes responsabilidades, né? Que a gente já falou aqui mais de uma vez, né? Deus não daria uma montanha de doces para uma criança, porque ela não saberia como lidar com isso, né? Da mesma forma, grandes poderes, grandes responsabilidades, dinheiro, enfim, é necessário também muitas vezes uma certa base, né? Para que a gente possa dar conta desse poder todo, né? Como eu já contei aqui também anteriormente, né? Na filosofia a gente aprende que Platão não admitia como um discípulo na sua academia uma pessoa de menos de 30 anos, porque acreditava que necessitava um certo grau de discernimento moral para que pudesse ter acesso a determinados conhecimentos, porque conhecimento é poder, e aí poder em mãos erradas, né, pode trazer grandes consequências perigosas e desastrosas para toda a humanidade. Então vamos lá. Aí tem mais um, né? A gente estava no quinto, tem mais dois, então. Sexto grande fracasso de Napoleão Hill. E em cada uma dessas passagens da vida de Napoleão Hill, que ele vai contando no livro, ele fala assim, né? Quando ele estava mais próximo de um ápice, de um auge que ele acreditava que estava prosperando e indo bem, ele fala assim: me sentia mais próximo da ponta do arco-íris, né? Em todas essas lições ele coloca isso. Mais próximo da ponta do arco-íris, ele se viu então forçado a pôr em prática todos os seus conhecimentos que adquirira. Nesse momento, ele conta aqui a história que a gente já falou na lição sobre iniciativa, na lei que fala sobre iniciativa, que foi quando ele montou um curso, não sei quem assistiu, lembra, né? Um curso de publicidade em vendas, né? Numa escola comercial, e aí ele relata aqui, né? Nunca aprenderemos bastante qualquer coisa antes de começar a ensiná-lo aos outros. Então, naquele momento, ele estava exercendo o papel de ensinar vendas, ensinar tudo que ele tinha aprendido, né? Nessas experiências dele, ele fez um curso. E o curso prosperou, né? Como a gente relatou naquela lição, só que veio o alistamento militar e ele ficou mais uma vez sem um vintém, porque lembra os jovens que estavam ali estudando com ele tiveram que então foram alistados, né, para a guerra. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. E aí ele continua dizendo os aprendizados, né, que ele teve com essas experiências. Então ele diz: os seres humanos estão constantemente sofrendo mudanças como resultado das experiências da vida, conquanto uma experiência isolada não pareça trazer em si uma lição definida e proveitosa. Cheguei agora a um ponto da minha carreira no qual os homens ou caem na derrota permanente ou se erguem com energias renovadas, às alturas, né, das suas realizações, de acordo com a maneira como interpretam as suas experiências passadas e as empregam como base, né, de planos praticáveis. Ele continua dizendo: eu não encontrava ainda o meu verdadeiro lugar no mundo. Lembra quantas atividades ele fez, né, ao longo da sua vida? E a maior parte das minhas derrotas temporárias ele né, atribui a isso. Foi devidamente ao fato dele ainda não ter descoberto o trabalho para o qual ele poderia se entregar de corpo e alma. Então ele diz: não há regra fixa para seguir nessa busca desse trabalho pelo qual a gente pode se entregar de corpo e alma. Mas uma vez encontrado esse lugar exato, imediatamente nós o reconhecemos. Então, aí ele vai falar agora sobre a última história das suas experiências, né? Que foi, então, ele lembrando mais uma vez algo que a gente já relatou aqui também numa lição passada, né? Sobre o dia 11 de novembro de 1918, que foi o dia do armistício, o dia em que foi declarado o fim da Primeira Guerra Mundial, né? E ele sentou-se então à sua máquina de escrever, diante daquela comoção, no meio da madrugada, todas as pessoas na rua, muitas foram para as ruas sentindo aquele mesmo sentimento, sem saber, lembra, naquela época, né, 1918, não tinha todo um telefone, meios de comunicação, né, a todo vapor como nós temos hoje. As pessoas sentiram que
estava acontecendo algo muito bom e foram impelidas, como Napoleão Hill também foi, a irem para a rua às 3 da madrugada e lá se encontrarem, e todos ficaram então sabendo dessa notícia de que havia sido decretado o fim da Primeira Guerra Mundial. E isso foi também devido à alegria dos soldados que lá estavam e transmitiram uma tamanha alegria que foi então repercutida e sentida. E aí, nesse momento, como a gente já relatou aqui anteriormente, essa história, né, ele sentou-se à sua máquina de escrever e, ao terminar, havia escrito um documento por meio do qual financiava uma revista que me poria em contato com os povos de todos os países de língua inglesa do mundo inteiro. Mal sabia ele que não só de língua inglesa, né, nós estamos aqui hoje em língua portuguesa. E esse foi o que? Foi o editorial da revista Hill's Golden Rule, né? E aí, na página 591 desse livro, né, ele fala, então, ele coloca na íntegra, né, esse livro aqui, ele coloca na íntegra esse editorial. Eu tirei algumas partezinhas para compartilhar aqui. Então, ele diz o seguinte: a grande lição ministrada por essa guerra mundial deve subsistir apenas o que for baseado na justiça e na misericórdia para com todos, fracos, fortes, ricos e pobres. Tudo mais deve passar. Um novo idealismo, o idealismo baseado na filosofia da regra de ouro, um idealismo que nos guiará para ver não o que podemos tirar dos nossos irmãos, e sim o que podemos fazer para minorar as suas provações e torná-los felizes enquanto seguem a jornada da vida. O homem colherá aquilo que semeou. Aquele que se descuidar dessa filosofia ou que se recusar a empregá-la com base nos seus atos, não fará mais do que apressar o momento do seu fracasso. Então, o primeiro emprego dele, ele vai colocar aqui dentro desse editorial, lembrar do seu primeiro emprego, que foi numa mina de carvão, né? Ele lá, um jovenzinho, ganhando $1 por dia. E aí ele relata que nesse ambiente, nesse interim, teve uma reunião entre os funcionários, né? E aí um dos líderes lá tinha uma proposta, né? Para que os empregados, então, propusessem ao dono da mina que dividisse o lucro da mina com todos, né? E assim todos iam ter ali trabalhar com uma postura de sócios da firma. E isso aconteceu, o dono consentiu, né? Era uma possível greve que estava ali começando poderia acontecer, né? Então eles decidiram, em vez de, né, segundo a orientação até desse líder, né, em vez de eles irem lá e pedirem melhores salários, que eles fossem então lá e pedissem a esse dono da mina que dividisse os lucros da mina com eles, que assim todos iriam trabalhar. Eles tinham essa contraproposta, né, de que eles iriam trabalhar com um sorriso nos lábios, com bastante alegria, e assim eles receberiam essa divisão dos lucros. Eles passaram, então, o dono consentiu a receber separado um envelope vermelho, separado do seu salário, no qual estava escrito assim: a parte que lhe cabe dos lucros do trabalho que você fez pelo qual não recebeu salário. Então as pessoas passaram todas a exercer o princípio de fazer mais do que a sua obrigação. Então durante os últimos 20 anos passei por inúmeras experiências, mas tenho sempre saído delas um pouco mais sensato, mais feliz e mais preparado para prestar serviços aos meus semelhantes, devido ao fato de ter sempre aplicado o princípio de fazer mais do que a minha obrigação. E isso começou lá nessa mina de carvão, né? Aí ele chegou a assistente do presidente do conselho de uma das maiores minas de carvão do mundo e continuou aqui mais uma partezinha aqui do editorial. Para editar uma revista é preciso bastante dinheiro e não tenho muito no estante em que escrevo, mas antes de passado um mês, com o auxílio da filosofia que procurei acentuar aqui, encontrarei alguém que fornecerá o dinheiro necessário, e isso me dará a oportunidade de transmitir ao mundo a filosofia simples que me tirou das minas de carvão e me proporcionou um lugar onde posso prestar serviços à humanidade. Essa filosofia que erguerá ao meu caro leitor, quem quer que ele seja ou o que quer que faça, a situação que almeja na vida. E assim ele continua, né?
falando sobre aqui o editorial, lembrando que ele colocou aqui, não tem dinheiro, né? E a gente já relatou aqui numa das lições passadas que ele foi ler esse editorial para um grande editor, e o editor no final dessa leitura já falou, você acha que você não tem, mas você tem, porque eu vou bancar a saída dessas revistas. E aí ele continua fazendo, né, a sua reflexão. Podemos vencer mesmo sem possuir grande instrução. Podemos vencer qualquer obstáculo que pareça se estivermos sinceramente decididos a dar o melhor trabalho de que somos capazes sem olhar a remuneração. Podemos vencer na vida mesmo sem possuir capital. Encontrei ao final o meu lugar no mundo e considerava-me muito feliz. A minha ideia era prestar ao mundo o melhor serviço de que eu fosse capaz, quer os meus esforços fossem ou não recompensados. Olha que lindo, né? Então a revista, ela foi publicada, Rios Gondehul, ele escreveu diversos livros, mas nessa época ele conta, né, que ele teve contato com intelectuais de todo o país, ele passou a ser ouvido, essa mensagem de otimismo, né, no pós-guerra, de boa vontade, se tornou muito popular. Ele visitou várias partes dos Estados Unidos numa turnê em 1920 e esse contato, né, esse network que ele teve contribuiu muito para o animar a prosseguir, né? Foi uma força, uma educação liberal, que ele considera essa experiência que ele teve na publicação da revista. Durante essa turnê, ele diz que num restaurante em Dallas, no Texas, chovia torrencialmente, assim, parecia uma cachoeira. Ele estava num restaurante, parecia que tinha uma cachoeira, né, afora desse restaurante. E aí ele teve uma ideia, né, de produzir uma conferência organizando tudo que ele tinha aprendido, né, nesses 7 pontos decisivos da sua vida, né, mais a experiência no estudo da vida de homens triunfantes. E ele deu a essa conferência que ele estava organizando com o título A Escada Mágica do Triunfo. Ele escreveu isso nas costas de um envelope e esboçou os 15 pontos que constituiriam então essa conferência. Então seria uma palestra que ele estava constituindo com a experiência das suas 7 derrotas temporárias, né, desses 7 pontos decisivos da sua vida. Então tudo, ele diz assim, tudo o que me parece valer a pena conhecer é representado pelos 15 pontos, e o material por meio do qual esse conhecimento foi reunido nada mais é do que o conhecimento que me foi imposto à força, né, através das experiências que indubitavelmente muitas pessoas classificariam como fracassos. Então olha que legal, né? Aqui ele está contando como surgiu a ideia da Lei do Triunfo. Na verdade era a ideia de uma palestra, de uma conferência, e ali acabou, né, se tornando essa grandiosidade que a gente tem hoje nas mãos. Ele diz para nós assim, se esse curso foi útil para o leitor, conforme espero que já tenha sido, né, isso terá acontecido graças aos fracassos descritos nesta lição. As minhas próprias experiências, segundo ele, me levaram a acreditar que existe uma linguagem muda na derrota, e ela é mais clara, né, e mais eficiente linguagem do mundo, uma vez que começamos a compreendê-la, uma linguagem universal com a qual a natureza nos fala quando não ouvimos outra voz. Então, quando a gente está ali, né, está deixando de aprender, está deixando de se desenvolver, né, a gente precisa, de repente, daquele só existindo aquela derrota temporária para que a gente possa, então, avançar e sair de uma situação e se desenvolver, né? Então, como mais uma vez, lembrando a professora Lucilena, a vida é toda pedagógica, né? Os desafios nos tiram da zona de conforto e nos impelem então a crescer, a sermos melhores, a aprendermos. Segundo Napoleão Hill, a derrota é uma força destruidora apenas quando ela é aceita como um fracasso. Porém, quando a aceitamos como uma lição necessária, é sempre uma bênção. Não pode haver fracasso para o homem que continua a lutar. O homem não fracassa enquanto não considera a derrota temporária como um fracasso. E ele diz, estudando os grandes homens, desde Sócrates, Jesus, Cristo, até as grandes figuras
dos nossos dias, tem encontrado provas em apoio dessa teoria. O triunfo de cada homem parece ser quase na exata proporção dos obstáculos e dificuldades que eles têm de vencer. Se a gente for lembrar, Sócrates foi condenado a tomar cicuta, né? E o tomou com toda, né? Ainda filosofando sobre o veneno que ele estava tomando, né? Teve a oportunidade de fugir da sua condenação e ele disse, não vou fugir porque eu quero ver, né? Digamos assim, até onde, qual é essa experiência que vai dar. E hoje se tornou imortal. Jesus Cristo a gente nem precisa falar, né? Lembrar de todo o sofrimento que, na verdade, ele passou por nós, né? Então ele diz o seguinte, Napoleão Hill: quem nunca sofreu, nunca viveu de todo. Quem nunca fracassou, nunca lutou, nem se esforçou. Quem nunca chorou é até estranho ao riso. E quem nunca duvidou, também nunca pensou. Então, para encerrar, ele coloca aqui no final dessa lição vários poemas, né, vários versos muito bonitos, e eu separei um poema de Walter Malone, que se chama Opportunity, né? E então que eu vou encerrar fazendo essa leitura desse poema, e enquanto eu estiver fazendo essa leitura, seria importante que a gente tenha em mente que quem está falando isso pra gente é a oportunidade, tá? Então vamos lá. Então vamos ler e acompanhar a leitura pensando que é a oportunidade que nos está nos dizendo isso. Ele começa assim: ofendem-me os que dizem que não voltarei, porque bati a tua porta e não te encontrei, porque todas as noites permaneço à tua porta e ordeno que despertes, que te ergas para lutar e vencer. Não chores pelas preciosas chances que passaram, não chores pela idade de ouro que se foi. Todas as noites queimo o registro do dia. Ao erguer do sol, todas as almas nascem de novo. Ri como um menino aos esplendores que passaram, às alegrias que se esvaíram, sê surdo e mudo. O meu julgamento sela o passado que morreu, mas nunca prende um momento ainda por vir. Mesmo afundado na lama, não torças as mãos nem chores. Dou o meu braço a todos os que dizem, eu posso. Nenhuma para algum dia caiu tão baixo, que não pudesse erguer-se e ser um homem novamente. Lastimas a mocidade perdida? Hesitas em desfechar um golpe merecido? Volta-te então dos arquivos apagados do passado e encontrará as brancas páginas do futuro. Choras por uma pessoa amada? Liberta-te da magia. És um pecador? O pecado tem perdão. Cada manhã te dá asas com que voar do inferno. Cada noite uma estrela para te guiar aos céus. Então assim a gente vai encerrando essa 14ª lição, a 13ª lei sobre fracasso. Nossa próxima lição é a 14ª, que fala sobre tolerância. Então são os nossos últimos 2 capítulos, né, 2 lições para que a gente possa encerrar essa jornada aqui de muito aprendizado. Muito obrigada. Mais uma vez, se você gostou, lembra de curtir, compartilhar, né, e comentar aqui e salvar. Fica com Deus, até a próxima semana.